eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Glória a Deus! Web Rádio Cristo é a resposta. Ele é a resposta para o teu coração nesta manhã gloriosa, 30 de julho de 2018. Estamos aqui com a nossa live do Face. Estamos aqui com uma palavra para o teu coração. Fica aí ligadinho nessa mensagem. Deus vai falar com você. Vamos lá? Você que está em casa, você que está ouvindo a rádio, você que ainda não está aí ao vivo no Facebook, na live, se você quiser entrar na live do Facebook, Facebook Marta Moura, só procurar lá, e eu estou numa live fazendo esta parte chamada a Palavra de Deus, a ministração da Palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar de maneira especial ao teu coração. Agradecer a todos aí que já entraram na live. Beijo no teu coração. Fica aí. Deus tem uma palavra para o teu coração. Salmo 116. Abra a tua Bíblia Sagrada no Salmo 116 e nós vamos ler este Salmo 116 que diz assim o título dele: Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amor e gratidão por Deus pela tua salvação. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram. Angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da sua serva. Soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor e que eu possa fazê-lo na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor,
no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Amém? Coisa linda, né? Que salmo lindo, que salmo abençoado. Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito. Este salmo, ele é chamado de Salmo de Alel. E ele é o 4º salmo de Alel. E Alel significa louvor egípcio. Do Salmo 113 ao 118 estão aí os salmos de Alel, chamados de louvor egípcio. Estes salmos, eles... Tia Marlene, um beijo no seu coração. Ai, meu Deus, tem que mandar um beijo para ela. Ela fez aniversário e eu não vi ela. Beijo, tia, te amo. Esses salmos, eles são usados em ocasiões de festas israelitas. Eles são usados para agradecimento. Provavelmente esse salmo foi usado por Jesus na última ceia, naquela quinta-feira em que ele se senta com os discípulos na mesa e serve a última ceia. E lá em Mateus 26:30 está escrito que eles louvam um hino, e provavelmente é um destes salmos, que são os salmos de Alel, salmos de agradecimento por uma graça alcançada. Este Salmo 116, ele é especificamente, ele é o máximo de agradecimento a Deus. Por quê? Porque se trata de um livramento de morte. O salmista diz que recebeu um grande livramento de morte da parte de Deus, e este salmo trata disso. E quem escreve este salmo é o rei Ezequias, o rei de Judá. Para quem não conhece a história, vamos lá, vamos falar um pouquinho de Ezequias. Então vamos lá para Isaías, lá no capítulo 37 de Isaías, 38. Nós vamos falar um pouquinho de Ezequias. Ezequias, o pai dele era Acás. E Acás era um rei mau. A Bíblia vem nos dizer, lá no capítulo 28 e 24 de 2 Crônicas, que Acás, quando estava reinando, ele resolve fechar o templo do Senhor. Ele resolve fechar a casa de Deus. E sendo assim, ele está apagando a chama de Deus ali da casa do templo de Deus de Jerusalém. Ele acaba fazendo isso. A Síria, naquela época, era uma potência, e desde o ano 840 a.C., a Síria vinha galgando espaços. Assim como Israel sai do Egito e ganha terras, e vai para a terra prometida, desbaratando exércitos, invadindo ali aquelas terras e possuindo aquelas terras, a Síria também, desde o ano 840, eles vinham galgando alguns espaços, alcançando alguns lugares. E eles vinham vencendo e já tinham invadido várias cidades, mais ou menos umas 45, 46 cidades já haviam sido invadidas pela Síria. E também eles tinham entrado na parte do reino do norte de Israel. No ano 732, a Síria entra ali no reino do norte em Israel,
e desbarata totalmente Samaria em 722 a.C. 722 se dá a maior invasão da Síria ali no Reino do Norte. Nós sabemos que nessa época, em 931, após a saída de Salomão do trono, entra Reboão e há uma divisão de tribos. Então 10 tribos se formam o Reino do Norte, chamado Israel, e 2 tribos formam o Reino do Sul, chamado Judá. Então, totalmente destruído o Reino do Sul pela Síria. E agora Ezequias se torna rei. E tudo isso aconteceu porque os reis eram maus na época. E Acaz, sendo um rei mau, ele fecha a casa de Deus. Em 2 Crônicas 28, 24 está lá relatado isso. Acontece que no ano de 716, assume o poder o seu filho, Ezequias. E Ezequias não está conformado com aquela situação. E a Bíblia vem nos dizer que ele foi um bom rei. 2 Crônicas 29 relata o reinado, um pouquinho, do reinado de Ezequias. E diz assim, 2 Crônicas 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto Davi fizera seu pai. Ele, no ano 1º do seu reinado do mês, abriu as portas do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então, irmãos, nós vamos ver que Acaz, ele estava confiando nos deuses da Síria. Ele acreditava que o exército assírio estava vencendo as guerras por causa do seu deus Baal. Então ele fecha a casa do Senhor e começa a montar em Israel vários lugares de adorações a Baal. Inclusive ele constrói um templo a Baal e fecha o templo da casa do Senhor. Mas Deus levanta Ezequias. E Ezequias vem como um rei. E a primeira coisa que ele faz é tornar o culto ao Deus vivo. É trazer de volta a adoração ao Deus de Israel. E Deus, é claro, fica feliz com Ezequias. Porque Ezequias tinha prazer em cultuar o Senhor. Ele era um verdadeiro adorador. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia nos conta que este homem, lá em Isaías 38, nós vamos ver, ele adoece e fica de cama. Ele fica acamado. E a Bíblia vem nos dizer que Deus envia até Ezequias o profeta Isaías. O profeta Isaías exercia, ele era profeta da época, e a Bíblia vem nos dizer que Deus envia Isaías até Ezequias, e lá no capítulo 38, mais ou menos no ano 699 a.C., Ezequias já estava reinando há pelo menos 15, 16 anos. E a Bíblia vem nos dizer que ele agora... Não, ele já estava reinando há uns 40 anos, irmãos. Espera aí, depois eu faço a conta. Aí a Bíblia vem nos dizer que Isaías era filho de Amós, o profeta,
E ele chega e diz essa mensagem para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Irmãos, eu fico imaginando a angústia de Ezequias ao receber essa profecia de Isaías. Isaías, um profeta renomadíssimo, cheio do Espírito Santo de Deus. E quando você é crente, você crê em Deus, e você recebe ali do médico um diagnóstico: olha, você está com uma doença assim, assim, um câncer, uma doença incurável. Mas você tem o Deus vivo a recorrer. Você tem um Deus a quem você vai clamar e vai pedir a Ele. Mas nesse momento, Ezequias está acamado, doente, à beira da morte, e ele recebe um recado do próprio Deus, o dono da vida. O dono da vida chega a Ezequias e diz: olha, acabou, Ezequias. Você vai morrer, põe a tua casa em ordem, arruma aí o que está errado, coloca tudo em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Irmãos, eu imagino que deve ser muito difícil receber uma notícia dessa. E no Salmo 116 ele vai dizer que ele está em aperto. Se você for ler aqui o Salmo 116, você vai ver que Ezequias ele faz questão de colocar nesse salmo que a alma dele se encontra em angústia e aperto. Mas, angústias do inferno se apoderam de mim. Encontrei-me em aperto e em tristeza. Ou seja, em grande angústia. Porque Ezequias, ele era o rei. Ele estava no ápice. Ele não era qualquer pessoa, ele era um homem escolhido por Deus, ele estava à frente de uma grande nação. E ele começou a ver que tudo aquilo tinha acabado. Então ele se encontra angustiado, ele se encontra triste. E a Bíblia vem nos dizer, irmãos, que ao receber essa notícia triste, ele vira o seu rosto para a parede. Provavelmente a cama dele estava encostada numa parede. E como ele está acamado, ele somente vira para a parede. E a Bíblia diz que ele chora amargamente perante o Deus vivo. Ele chora e diz: ah, Senhor. Está lá no 3 do 38 de Isaías. Isaías 38, 3. E ele disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade de coração e em coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. E nós vamos ver dentro da Bíblia, irmãos, pessoas que choram aos pés do Senhor e que têm uma resposta imediata da parte de Deus. Jesus, quando fica sabendo que Lázaro, aquele seu amigo, está morto, a Bíblia nos diz que Jesus chora a morte de Lázaro. E um milagre miraculoso acontece. As lágrimas de Jesus fazem acontecer um milagre estupendo. E todo aquele povo contempla Lázaro sair da sepultura. Jesus diz: Lázaro, sai para fora! E aquele homem já estava morto há 4 dias. Olha o poder de uma oração com
lágrima. A Bíblia nos diz que Ana estava 20 anos orando por um milagre, porque ela era uma mulher estéril, estava sofrendo a afronta da sua adversária Penina, que também era esposa de Eucana. 1 Samuel capítulo 1 está lá, essa história linda. E a Bíblia diz que no ano em que ela sobe para adorar ao Senhor, ela não consegue se alimentar, mas ela desce na olaria, ela desce no joelho, e com lágrimas, e com muito pranto, e com muito clamor, ela clama por um milagre. E a Bíblia diz que entra o profeta Eli e diz: olha, seja feito conforme o teu coração deseja. Irmãos, Deus, nesta manhã, Ele está te trazendo uma renovação de alma e dizendo: olha, aquilo que você pensa que está perdido, quando você olha para a situação e não vê mais o que fazer, quando a morte bate à tua porta, existe um que ainda pode mudar a história. Existe um que ainda pode fazer nova todas as coisas. Existe um que pode mudar toda e qualquer sentença sobre a minha e sobre a tua vida, sobre a vida dos teus entes queridos, sobre a vida dos teus familiares. Jesus, nesta manhã, nos traz esta palavra como um aviso: ei, eu ainda posso fazer, eu ainda posso mudar a história. A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 4 e versículo 17. Em algumas Bíblias diz que Deus traz coisas que não existem. Mas a minha versão diz que Deus traz à existência aquilo que ainda não existe. Ou seja, Deus tem planos de vitória para mim e para a tua vida. Deus tem planos maravilhosos para mim e para a tua vida. Ele pode trazer à existência aquilo que existe. A morte bateu na porta do rei Ezequias e ele entra num clamor com Deus, chora abundantemente, diz: Senhor, lembra-te do que eu fiz na tua presença. Lembra-te que eu andei de coração sincero, de coração puro. E a Bíblia nos diz que o profeta Isaías estava a caminho, mas ele teve que voltar para trazer uma nova profecia. Orachai andará manassuricanto dai. Glórias a Deus! Porque naquele momento em que Ezequias tem um particular com Deus, a oração dele chega ao trono do céu como cheiro suave. E a Bíblia diz que Deus fala novamente com o profeta Isaías e diz: volta, Isaías. Irmãos, nós precisamos clamar, e o nosso clamor precisa atingir o trono de Deus. O trono da graça precisa ser alcançado através da nossa súplica e através das nossas lágrimas. Foi com muita lágrima que o Senhor me salvou.
Havia pessoas orando pela minha vida. E se eu estou aqui nesta manhã pregando esta palavra e trazendo essa ministração ao teu coração, é porque o Deus vivo ouviu a oração de alguém que clamava de joelhos pela minha vida. E não é diferente hoje. Um clamor com lágrimas traz milagres. Eu me lembro que no ano de 2016, não sei se foi 2016 ou se foi 2017, mas o meu sobrinho Igor sofreu um acidente terrível de moto. E aquele acidente, irmãos, geralmente, num acidente de moto, nós sabemos que geralmente o piloto consegue se salvar e geralmente quem morre é o garupa. Mas nesse acidente foi diferente. Quem faleceu na hora do acidente foi o piloto da moto. Ele estava pilotando e ele faleceu ali na hora. Eles impactaram diretamente com um poste e o inimigo arrancou aquela alma. Mas o Senhor, o Deus que é fiel, o Deus que é verdadeiro, o Deus que é justo, Ele também estava naquele acidente. E Ele vem, a Bíblia relata isso, para que nós possamos estar atentos, irmãos. Eu me lembro que eu estava na minha casa, com duas amigas conversando, a Simone e a Edna. E a Bíblia, e chega aquela notícia pelo meu celular: olha, o Igor sofreu um acidente, e o acidente foi terrível, e ele está nas últimas no hospital, não está nada bem, e eu preciso da tua oração, ora pelo Igor. E eu, naquele momento, irmãos, eu pedi licença para aquelas duas mulheres. E elas são a minha testemunha. Quando eu desliguei o meu celular, eu ajoelhei naquele sofá da minha casa e disse: Senhor, visita o meu sobrinho, Pai. Vai lá naquele hospital e torna da vida a ele, meu Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. E só foi isso que eu disse. E eu levantei daquela oração desesperada, chorando, e falei: me leva para o hospital. A Edna tinha um carro e ela me levou para aquele hospital. E quando eu cheguei lá, minha irmã estava desesperada, a família inteira desesperada, e os médicos dizendo: olha, só um milagre. Era desespero, a família toda orando, o Igor naquela sala de choque ali do Campo Limpo. Mas Deus tem planos maiores. E a angústia da gente durou, irmãos, 30 dias. E nesse intervalo desses 30 dias, eu me lembro que a minha irmã me liga e diz: olha, Marta, ora pelo Igor, porque agora ele foi induzido ao coma, porque aconteceu uma coisa terrível, a saturação dele baixou muito. E a saturação, não sei se vocês sabem, mas é o oxigênio do corpo. E ele tem um nível, estável. E tinha baixado para 70, mas o certo é de 90 a 120. E quando esse nível chega a 60, 40, a pessoa não resiste. Ou ela tem um infarto, ou ela simplesmente apaga. Irmãos, eu me lembro que eu estava no meu trabalho, era uma quarta-feira,
E o Igor tinha entrado em coma, tinha sido induzido ao coma. Se eles deixassem ele sem ser induzido ao coma, ele morreria com certeza. E eu comecei a clamar e Deus falava para mim: sai daqui e vai para o hospital. E havia uns horários de entrada, a gente não podia entrar qualquer pessoa. E estava programado naquele dia para minha irmã e meu cunhado ir visitar ele. E eu disse: mas Jesus, já vai gente para lá hoje, se eu for vou ficar lá fora, não adianta nada eu ir lá. E Deus: vai lá no hospital, vai lá. E eu saí do meu trabalho, irmão, e fui direto para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu não sabia de nada que estava acontecendo. Havia acontecido um outro problema dentro da minha família. E aquele outro problema que havia acontecido, a minha irmã precisava ir socorrer. Então ela não pôde ir na visita. E eu cheguei na visita. E fiquei lá e achei estranho não achar ninguém, não ver ninguém. Fui até o balcão, falei: alguém já entrou para visitar o Igor? Não. Aí o horário era às 9, porque era horário de UTI, meu sobrinho estava na UTI. E eu falei: Jesus, eu vou subir. Não chegou ninguém, e aí chega o meu irmão Samuel. E eu falei: Samuel, não veio ninguém. E aí ele me explicou: olha, aconteceu um imprevisto, tal, precisou o pessoal ir lá socorrer. E aí eu vim, eu falei: mas eu também vim. Aí eu falei: eu vou entrar e eu vou falar que você está aqui, vou ver se o cara deixa você entrar, o enfermeiro. Irmãos, enfim, nós dois entramos naquela sala. E quando eu contemplei o meu sobrinho naquele coma, fora de si totalmente, e eu falei para o enfermeiro: como é que está o estado dele? O enfermeiro disse: olha, gravíssimo. E fez assim, ó, como quem diz, né? Só um milagre. E eu olhei para o meu irmão e nós caímos num pranto, num choro. E eu comecei a falar em línguas. E eu comecei a chorar. Irmãos, eu não sei como foi que aconteceu aquilo, mas isso é um testemunho para a tua vida. Aquelas lágrimas que estavam caindo do meu rosto, era muita lágrima, e começou a molhar minha roupa. E eu falei: Jesus, eu nunca chorei tanto. E eu comecei a orar e chorar. E Jesus falou: colhe as lágrimas, colhe, começa a colher. E eu comecei a colher as lágrimas com as minhas mãos. E as minhas mãos ficaram cheias de lágrimas. E Deus falou: passa nas duas mãos dele, nas palmas das mãos dele. E passa nos pés dele. E passa sobre o pescoço dele. E passa sobre o corpo dele. E passa sobre as pernas dele. E passa sobre a cabeça dele. E o meu irmão começou a olhar para mim e eu não parava de chorar e passar aquelas lágrimas. E nós terminamos aquela oração com muito choro, clamando a Deus pela vida do Igor. Irmãos, 2 dias depois, o meu sobrinho acordou daquele coma. E foi quase uma ressurreição para a glória de Deus. Ele está vivo, ele está muito bem. Ele ficou mais alguns dias, mais uns 12 dias na UTI, porque descobriram que ele não estava conseguindo comer por causa da deglução. Tinha um músculo da deglução que havia sido rompido e tudo que ele comia ia direto para o pulmão. Então ele passou por várias coisas ali dentro daquele hospital. Mas Deus nos deu uma grande vitória. E não foi diferente na vida de Ezequias. Uma oração com lágrima muda todo o histórico. Uma oração com lágrima muda todo e qualquer decreto, até mesmo de Deus, porque o nosso clamor é abalado o coração do Senhor, coração na forma de falar. Mas quando um clamor de um crente fiel chega no trono da graça, ele é capaz de mudar tudo. E a Bíblia nos diz que muda-se até mesmo o relógio. Olha aqui o que diz aqui a palavra de Deus, 38:5. Vai, Isaías, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas.
E eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei. Glória a Deus. E é por isso que Ezequias aqui adorando ao Senhor neste salmo e dizendo: olha, eu vou adorar Ele até o final da minha vida, porque Ele me livrou da morte. Eu vou adorar Ele enquanto eu viver, porque Ele me livrou da morte. Ele diz: o que eu posso te dar, Senhor? O que eu posso fazer, meu rei, para ti? E só quem recebe o milagre sabe o tamanho que é a gratidão. Eu já recebi muitos milagres, irmãos, muitos livramentos. Eu já tive muitas experiências espirituais com Deus. E esta palavra move a minha alma, e eu tenho certeza que ela vai mover a tua alma também, porque só o Senhor pode fazer o impossível. Quando a medicina não pode, quando o homem não pode, quando está longe da tua capacidade humana, o Senhor, Ele pode alcançar a tua alma com glória, com vitória. Ele pode alcançar o teu ente querido. E a Bíblia diz, no versículo 13 do Salmo 116, que Ezequias agora diz: olha, eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o teu nome. Esse cálice da salvação é a libação do vinho, é o derramamento do vinho, é o derramamento de qualquer líquido na presença do Senhor. Naquela época em Israel havia a oferta diária. Era feita de manhã e era feita à tarde. Essa oferta era feita com um cordeiro, farinha e azeite e vinho para a libação. Nós sabemos também que Jacó, quando teve aquele sonho da escada que tinha ligada ao céu e a ele, e os anjos do Senhor descendo aquela escada, e aquela visão gloriosa que ele teve, ele derrama azeite sobre uma coluna. Isso chama-se libação. E quando nós derramamos um líquido como culto ao Senhor, isso chama-se libação. Jesus da cruz, Ele derramou o sangue dele em libação para expiar os nossos pecados. E quando nós entramos na presença de Deus com lágrimas, isso também é libação. É o derramamento de um líquido que vai trazer milagres miraculosos. Se você aguarda aí um milagre, clame, chore, adore, louve, porque ele vai chegar até a tua vida. E agradeça ao Senhor. Seja grato, assim como Ezequias foi. Nós temos que ser gratos. Nós vamos ver na Bíblia também que Jesus cura 10 leprosos e diz: vai lá e se apresenta diante do sacerdote. Mas só um voltou e adorou o Senhor. Só um dos 10 volta para adorar o Senhor. Deus, Ele quer que você entenda nesta manhã que a tua oração não tem preço. O teu clamor não tem preço. E a Bíblia vem nos dizer que Ele diz: olha, eu oferecerei sacrifícios de louvor e invocarei o teu santo nome. Desde o começo nós já entendemos que Ele era um adorador, porque Ele convoca os levitas, abre o santuário, traz o culto de volta a Deus.
E Deus quer te chamar a ser um adorador. Adorador em espírito e em verdade. Porque é um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. Tenha o seu coração voltado a Deus, contrito a Ele, se humilhando a Ele. E com certeza Ele concederá o desejo do teu coração. Assim como foi com Ezequias, não vai ser diferente na tua vida. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós iremos louvá-lo pela eternidade. Nós vamos estar com Ele na eternidade, louvando e exaltando